noite. Mais um programa, hoje com o nosso podcast ICASA. Para quem não conhece, ICASA é o Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Hoje nós estamos com um querido amigo, o nosso entrevistado dessa noite, Ju Leardini. Que bacana, Ju, você aqui, meu amigo. Que prazer enorme, Vera Itajaí, minha amiga de muitos anos, produtora cultural, uma mulher também multifuncional nas artes, que eu tenho o prazer de estar aqui. Aliás, somos, né, Aliás, você é mais do que eu, né? Faz 300 coisas já há mais tempo, eu acredito até. Muito obrigado por esse convite, né? Por nosso amigo César, que está ali atrás, editando também, que é um profissional de alto nível. Produtora Vega. Exatamente. Ju, mas que prazer recebê-lo aqui no nosso programa, meu querido amigo. Prazer é meu. E a gente ter essa oportunidade, né, de conversar um pouco mais, de conhecer um pouco mais, né? Porque tem tanta gente que a gente pensa que nos conhece bem, né? E às vezes não sabe tudo aquilo que a gente faz, né? Então é importante esse programa para trazer para as pessoas essa informação. Por exemplo, eu sei que você também é um artista plástico, né? E você começou a sua vida como artista, vamos dizer assim, já com desenho, né? É verdade. Me conta como é que foi isso? Na verdade, a educação é uma coisa fundamental na vida da gente, né? Quanto Sim. mais a gente percebe isso, mais a gente fica esperando que melhore a educação, né, no nosso país. Porque eu tinha uns 7 anos de idade, comecei a frequentar a escola, né? 6, 7 anos, e as aulinhas lá de desenho, de artes, né, que chamavam antigamente, e isso já me despertou alguma coisa que eu tinha dentro de mim, né? E comecei a desenhar, gostava muito de desenhar. Então fazia ilustrações, logo eu gostava de gibi também, né? Eu era um colecionador de gibi, eu era fã e ainda sou até hoje do Tarzan. Que bacana. Eu tinha coleção do Tarzan e criava gibis, eu criava historinhas em gibis e procurava desenhar também mais no estilo acadêmico, assim, sabe? E pesquisando, né? E exercitando. Então, a minha primeira manifestação artística, né? Vamos dizer assim, foi o desenho. Foi o desenho. Eu fiquei muito tempo. Que é uma tempo. boa base também, né? Que te motivou e te levou para outros caminhos, né? Mas a gente vai também para uma outra pauta, que é a música. Em que momento a música aconteceu na sua vida? O meu pai tinha uma sanfona, sabe? Ele não tocava. Que fantástico. Basicamente, ele não tocava muito. Ele tinha uma sanfona lá meio que ele brincava um pouco, né? E eu, com criança, eu ficava impressionado com aquele som, porque a sanfona tem um som incrível, né? É lindo, né? É aquela sanfona tipo dos gaúchos, assim, que eles usam? Exatamente. Que legal. E aí eu gostava muito daquilo, ele sentava lá na rua, num banco, e ficava mexendo naquilo, né? Até que um dia ele me presenteou com um violãozinho. Meu pai era um homem simples, né? E minha mãe também. E eu costumo brincar que eu sou proletário das artes, né? Proletário das artes. Minha mãe era cozinheira profissional e meu pai era pedreiro. Mas ele é pessoa simples, que eles não tinham uma visão exata de perceber os dons dos filhos, né? Os dons e os talentos das crianças, né? E isso é muito sério, porque se os pais não têm essa percepção, eles não conseguem caminhar no tempo devido, né? Sim. Meu pai era uma pessoa boa, mas ele não tinha essa capacidade de perceber os meus dons. Mas eu, olhando ele com aquela sanfona, fez com que ele ficasse, de certo modo, tocado e me deu um violão. Mas não me pôs num curso, nada, né? Mas entregou lá para você um violãozinho. Violãozinho simples, né? E aí, eu lembro até a marca do violão, até hoje, Tonante. Era um violãozinho ruim, mas era um violão. Guardei muito tempo com ele. E esse violãozinho me instigou a buscar informações, né? Você foi atrás. Fui atrás, buscava aquelas revistinhas de música, né? E tinha, né, com aquelas... Vigu, né? Violão e guitarra, Vigu. Acho que a maioria das crianças, dos meninos, assim, que aprendiam sozinho, né, a tocar violão. E eu comecei a mexer naquilo, mas o dedo fazia ferida, né? Porque a gente estava acostumado. Primeiro fazia uma casca grossa, depois cortava, e saía sangue Olha só, tanto ficar treinando ali. O dia inteiro tocando aquilo. Me lembrou meus irmãos, quando eram jovenzinhos, assim, que ficavam aprendendo sozinhos
sozinho com as revistinhas lá, Exato. tocando. Que bacana, Ju. Daí, na sequência, eu me interessei bastante por isso, fui pesquisar, né? E estudei música, partitura sozinho, né? Peguei o livro da Maria Prioli, que era uma grande, né, autora Estudei partitura, estudei música mesmo, né? Que Comecei a bacana, escrever sim, também, sim. sozinho, tudo sozinho. Os dons foram vindo, se revelando, né? E a Os música talentos foi aí. forte a música, porque nessa época era muito a influência do Roberto Carlos, desses cantores populares, era muito forte, né? Eu tinha um amigo meu que era parceiro, a gente compunha junto, cantava junto, Que bacana. ia para festival, show de calouro, né? Eu frequentava Nas TVs que tinham. Mário Gandramel, ia sim, lá cantar no show de calouros. E começamos a compor também juntos, ganhamos. Na década de 80, eu estava lá com os meus 18, 19 anos, tinha muitos festivais de música. Festivais premiados, né? Curitiba oferecia Muito essa parte festival, cultural, no Brasil mas que era inteiro. bem forte também, né? E eu cheguei a ir em vários festivais, não só em Curitiba, como fora de Curitiba, no São Paulo e outros lugares. Que bacana isso. E cheguei, inclusive, a ganhar 2 prêmios, né? Inclusive, num festival que eu participei, com 2 músicas minhas, uma foi premiada em primeiro lugar e a outra em quarta, no mesmo festival. Compõe a letra também, música e cantava. Música e cantava. E fazia o arranjo também, né? O arranjo tudo, que bacana. Inclusive, isso. Sensacional. nessa premiação minha, quem era jurado era o Paulo Leminski. Olha só, Né? E que também privilégio o Ivo, isso. do Blindagem também era, né? É muito legal. Que bacana. Então a Ju, música teve essa forte influência na minha vida, né? Nessa sequência. Primeiro desenho e depois veio a música. Você né? sabe que você trouxe uma questão agora, a gente até esquece de algumas coisas. Eu, quando jovem, morei aqui em Curitiba e eu fui jurada do programa do Mário Vendramel. Sério? Tô lembrando disso agora, quando você trouxe, que você foi. Falei, gente, mas eu lembro disso. Mas então a gente deve ter se encontrado, porque Pois eu vivia lá. Mas eu não lembro agora que período foi esse. Teria que estar vendo. Na tua época estava também como jurado o Lavalle, não o artista aqui, né? O antigo Lavalle, o senhor. Tinha também o Ney Souza. Ney Souza, isso. Ney Souza. Isso. Então eu estava lá. Sim, claro. Eu estava lá. Eu acho que até andei desfilando pro Ney também, sabe? Porque eu trabalhei bastante nessa área. Aliás, ele está com o né? museu agora, você sabe, né? O museu do Ney Souza, que parece que está lá no litoral. Da moda? Todo o acervo maravilhoso dele, Sim. parece que está lá no litoral. Que interessante isso, que bacana, Ju. Quanta coisa, né, que a gente tem para compartilhar, né? O Ney é Tanta maravilhoso. trajetória. Meu querido, agora nós temos mais um item, vamos dizer assim, para a gente falar. Poesia. Pois é. Conta isso, que eu sei que você é um grande poeta. Você tem alguns livros e tudo mais. A poesia, ela surgiu consequentemente com a música, né? Porque você, tendo que compor ou cantar, você vai se envolver com a poesia, com a letra, né? Eu me encantei com isso. E aí comecei... Na verdade... quando você está compondo ali... É um poema, é poesia, né? É poesia pura, Rimado né? ou não, é poesia. Isso, Porque Quando não rima, eu chamo de poesia contemporânea. Não necessariamente precisa rimar, Sim, né? sim. Mas a Que música bacana. geralmente tem métrica, né? Porque Sim, você pra precisa música. colocar ela dentro do compasso. Então tem uma métrica bem rigorosa, né? Diferente, Bem rigorosa. Mas aí surgiu a poesia, eu comecei a escrever muita poesia. Na verdade, eu tenho muita poesia, né? Que tenho bacana. muita poesia. Mesmo estou tentando lançar também livros agora de poesia, mas sempre fez parte da minha vida. Mas eu acho que a poesia, ela surgiu mesmo, para dizer a verdade, com aqueles primeiros namoricos na escola, né? Aquelas sim. 6, 7 anos que você se encantava com a professora, tem escrevia os essas versos. pessoas, tá? Depois as menininhas que você, né? Sim. E começava a escrever uns versinhos. Então, Que bacana. Eu acho que Foi mais esse período assim, não? Mas depois a música, né? Daí veio mais voltado para a letra de música propriamente. E daí a poesia pura, né? Sem música daí, Sim, né? Também tem muita... Eu escrevo direto bacana. poesia. E agora me conta, pegando esse gancho, né, da poesia, você também foi para os contos, pequenos contos, ou mais para uma literatura, trazendo mais ficção, alguma coisa assim? Porque eu sei que você escreve, e muito, né? Eu comecei a escrever um romance que nunca acabei, na verdade, na escola.
envolvido com essas meninas, assim, essas coisas, das paixonites, sabe? Aham. Ai, que As paixonites, interessante. e é um livro chamado As Musas do Poeta. Ai, que Que bacana. tem, mas eu parei, chegou num certo ponto eu parei, né? Mas dá para Dá, trazer isso agora, dá já para que você quer trazer. aproveitar para E resgatar ali, o lado das poesias, trazer. ali eu acho que foi o exercício da literatura que começou, né? Escrever essas coisas, né? No formato de romance, né? Sim. Crônicas Mas poéticas crônicas, também, né? muita Crônicas, crônica. que é Eu tinha um maravilhoso. hábito incrível de escrever também para as pessoas, sabe? Que se Aham. perdeu hoje em dia, né? Ah, sim. Eu Muito. escrevia para os amigos, escrevia carta, e, inclusive críticas para os amigos, coisas que eu não gostava, eu escrevia, mandava, sabe? E Aham. até inimizades geravam às vezes, né? Porque às vezes as crônicas um pouco mais contundentes. É. Mas você sabe que quando você escreve dentro desse perfil, né, ou como poesia, ou como até uma letra de música, né, ou como um conto, daí a pessoa não se sente ofendida, né? Ela É, pode se ver ali, isso. né? Uma vez eu fiz um pequeno microconto assim para uma situação que aconteceu com meu filho, inclusive. E daí eu mandei, escrevia na época, não tinha WhatsApp, eu escrevia por e-mail e mandava para ele. E a porta ainda estava aberta, alguma coisa assim, o título do conto. E ele leu, ah, já sei, mamãe, você está me cutucando por causa daquele meu comportamento assim, não sei o quê, né? Você entendeu? Uhum. Mais ou menos isso. Uma Não, indireta. não ficava ofendido, né? Mas eu colocava ali no microconto, que eu chamo, porque são contos pequenos, né? Ah, interessante isso, Ju. A arte serve para isso também, né? Para gente Sim, sim. suavemente falar com as pessoas, né? Sim, a arte é uma comunicação, É, tanto na escrita, quanto na música, quanto na escrita como literatura, né? E também agora vamos para as artes visuais, né? Que também é uma comunicação, né? na verdade, até 1989, eu estava envolvido com desenho, com poesia, com música, né? Com todas essas coisas, intensamente. Em 89, eu conheci uma grande artista plástica aqui, que é a Lirde Jorge. Lirde Jorge Não conheci, era uma não. professora Isso você está falando da década de 80? 89, Ah, por já aí. 90 praticamente. Aham. Eu conheci ela e ela era uma professora do Estado, né, da antiga Faculdade de Artes do Paraná, depois foi para o Museu Guido Viário também. Ela era ceramista, uma grande artista e Sim. professora também, a Lirde Jorge. E ela faleceu recentemente, Uhum. uma grande figura do Paraná. E ela gostou de mim e me convidou para eu entrar para a PAP, ser um dos diretores da PAP. Ah, isso, é Né? a Associação dos Artistas Associação Plásticos. Ah, Profissional profissional, dos Artistas Plásticos do do Paraná. Paraná, é. E ela me convidou para ser o diretor administrativo Olha só. né? E eu fiquei 2 anos lá atuando com ela, né? E foi uma época de muitas batalhas, muitas lutas grandes na política cultural, né? Que a E gente... como é que você via a questão? Eu fico curiosa com isso. Eu fiz parte da APAP um período muito curto, mais recentemente, alguma coisa de uns 8, 10 anos atrás, que acho que 1 ano e meio, 2 lá no máximo. Mas quando você traz esse período que você, assim, a década de 90, né? Quer dizer que era um boom também da arte, assim, né? Um pouco antes, Vera, Florescendo. um pouco antes, a década de 80, uma época especial nas artes visuais do Paraná, sabe? Nas artes em geral, mas as artes visuais tinha salão o ano O ano inteiro. inteiro, Tanto salões promovidos pelo Estado, pelo município, como salões particulares de arte, onde havia prêmios, né, em dinheiro, prêmios de viagem para a Europa, era uma loucura. Ah, que Eu lembro até bacana de um isso. que era muito importante, um jornalista, Alcir Ramalho, filho. Ele era jornalista e amava as artes, ele criou o Salão Alcir Ramalho, que era uma maravilha. Ele ocupava, para você ter uma ideia, o saguão do Teatro Guaíra com o salão. Bacana isso. E era uma coisa... O Museu Bonestado, né? Uhum. Então tinha muitos salões, muito movimento. O Museu de Arte Contemporânea, que hoje está abandonado, caindo aos pedaços, era diariamente. Aquela Que, multidão de aliás, é artistas. um casarão tão bacana que tem lá, né? Que pena que tá assim. Mas isso que você trouxe agora me lembra até para eu trazer para o público, assim, porque a gente tem um Instituto e Casa, né?
E a gente quer fazer o nosso primeiro salão o ano que vem de fotografia, das artes visuais, mais voltado para a fotografia. Eu já preparei um monte de fotografia. Você preparou, né? Já, tô esperando. Que bacana, que bacana. Depois vamos falar sobre isso. Você também, como mestre, palestrante, dando as oficinas lá, professor e tudo mais, né? Vamos para o teatro, meu amigo. A gente vai, né, aos pouquinhos, para você trazer um pouquinho desse seu currículo, dessa sua maravilhosa biografia, sua história de vida. Só antes de entrar no teatro, eu tive mais uma gestão na Associação dos Artistas Plásticos ainda, você teve duas lá? Duas gestões lá, que sim. Tinha gente muito atuante, muito forte, né? E era forte lá tanto as artes plásticas, eu digo os artistas que pintam, ou também a parte da escultura, tudo. gravura. Desenho, gravura, pintura. Nós tínhamos um espaço que era no antigo, em cima do antigo Cine Groff, ali no Lago da Ordem, que hoje virou um shoppingzinho ali, né, de lojinhas, que tinha um piano bar, tinha restaurante, não cheguei a conhecer. Tinha uma galeria de arte, né? Na época do Jaime Lerner, né? Sim. Então, era uma coisa muito movimentada. Nós tínhamos uma área assim, as pessoas que atuavam na direção eram muito atuantes, né? Tá. Presidente, vice-presidente, diretor social, né? A Lélia Brown era muito ativa nas políticas, né? Era uma época bastante intensa que nós promovemos muita coisa, né? Que bacana. Em prol dos artistas. Mas aí, em 91, eu fui convidado para dar aula de teatro, porque eu já tinha me ouvido com teatro também, né? Na década de 80. Mais jovem daí, né? Na década de 80 eu conheci ainda um diretor de teatro que veio do Rio de Janeiro para cá, chama-se René Gil. Ele era discípulo, inclusive, do Ziembinski, né? Um grande artista lá. Um grande artista. E aí ele me iniciou no teatro, né? Ele morava na Água Verde, eu ia na casa dele, ele me ensinava como escrever peça de teatro, dirigir, falava, era que bacana. Um mestre que gostava de ensinar, né? E a primeira peça que eu fiz foi um clássico russo com ele, né? Uau, começou já assim? O Diário de um Louco de Gogol. Uau! Gente, que bacana isso. Um grande ator, né, que nós fizemos. Então, ao mesmo tempo que você foi aprendendo a ser ator, ao mesmo tempo ele já te passava esse conhecimento da direção, da produção. Ele me ensinou tudo, né, no teatro. Ele me jogou para fazer luz, fazer som, para fazer sonoplastia. Que maravilha. Para fazer assistente de direção, né? Até o cartaz, como eu era artista plástico também, né? Já desenhava o cartaz, eu fazia tudo. Fiz tudo, né? Fazia tudo. E aí, bom... Naquela época não existia verba, fundação, não, leis de incentivo à cultura, nada, né? A lei de incentivo começou em 93, né? Depois 93, eu quero até falar disso aí um pouquinho. Mas aí o teatro, eu já estava envolvido com grupos de teatro de Curitiba, do Paraná e do Brasil, através dos artistas amadores. Naquela época tinha uma federação de artistas amadores no Brasil, que tinha sede em quase todas as cidades do Brasil. E hoje não tem mais isso. Não tem mais isso, não tem mais nada. E era dentro do Teatro Guaíra, inclusive, a Federação dos Amadores, né? Aliás, o teatro amador naquela época era melhor que o profissional. Eram grupos arrojados, né? Bom, aí, em 91, eu fui convidado para dar aula de teatro no Colégio Positivo. Foi uma época maravilhosa, de muito aprendizado também, né? Eu fiquei 4 anos lá, coordenando... dava aula de teatro, tanto para crianças, jovens e também para mais. Já existia isso lá no Colégio Positivo? No Colégio Positivo. Hoje em dia não tem isso, né? Eu não sei como é que está hoje o Positivo. Não vejo, assim, não sei como é que está hoje. Divulgação sobre isso, existe teatro. Mas aquilo lá era uma coisa muito forte, porque tinha teatro, né? Tinha teatro no Positivo, que se dava aula dentro do teatro. Isso é uma coisa difícil, né? Sim. Você dá aula no próprio teatro. Eu dei aula lá e participei com muitos eventos, né? Com grandes artistas. Eu cheguei a dirigir Cid Moreira, dirigi grandes artistas. Bacana. A gente sabe de tudo isso, que você cresceu muito dentro da tua carreira, vamos dizer assim, como ator, né? E depois como diretor, porque daí a gente já vai para o cinema, né? Você também atuando e dirigindo, criando os roteiros. Que coisa fantástica isso. Você a partir de 91, eu entrei no teatro para valer, né?
E aí foi crescendo, né? Do teatro para o cinema foi um pulo Foi. ou é muito diferente? Não, são mundos bastante diferentes, né? Porque o cinema é muito complexo, né? Envolve muito mais coisas do que o teatro, muito mais gente, né? É mais técnico, porque o cinema, na verdade, ele é uma mistura de tecnologia, arte e também a parte comercial, né? A economia, né? Sim. São três coisas bem complexas. Mas eu já estava me envolvendo também como ator, né? Estava fazendo algumas coisas. Naquela época tinha televisão, inclusive teleteatro. Ah, o teleteatro, Teleteatro. claro. Lembrei agora, Então, na TV Tupi, antigamente em São Paulo, tinha o teleteatro. Eu cheguei a participar de alguma coisa assim. Mas eu só comecei mesmo a me envolver mais com o cinema em 1998, que nós tínhamos um homem aqui em Curitiba que era inglês, família inglesa, né? Sangue inglês, que era o Percy Tamplin. Aliás, era... Percy, parecido com o nome do meu parecido com o seu marido. marido. Só que o dele não era Pierce, era Percy. Percy. Percy Tamplin, era inglês mesmo, né? Tamper. Tamplin. Tamplin. Percy Tamplin. Ele tinha uma produtora aqui que era a maior produtora de publicidade do Brasil. Né? Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Então vinha gente do Brasil inteiro gravar comercial aqui, que era uma referência. Olha que né? fantástico. Chamava-se Ciro Laboratório de Som e Imagem. E esse homem era louco por cinema. E chegou um belo dia que os filhos dele estavam grandes, já um casal de filhos, ele falou, vou abrir uma escola de cinema dentro desse negócio, porque ele já tinha experiência gigante. Tinha toda a né? infraestrutura também, né? Tinha um espaço maravilhoso ali na rua Bento Viana, que era a produtora dele, com 3 estúdios fantásticos, né, de cinema, de publicidade. Já tinha os estúdios prontos ali, tudo. né? Só se lançar. E ele lançou a escola de cinema, que era a Arte Cine, a Academia de Arte Cinematográfica de Curitiba. E me convidou para... Eu tinha 3 cadeiras lá, né? Eu dava aula de interpretação para os atores. Bacana, Ju. Eu também dava aula de projetos culturais para cinema, na época, 98. Já estava dando nessa época. Ah, porque isso começou em 93, você já tinha... já então, tinha 5, 6 anos. essa já estava... expertise aí, né? E também passei a coordenar a produção dos filmes que saíam lá dentro. Né? Eu era coordenador da produção. Foi uma época maravilhosa também, né? Que oportunidade fantástica, foi né? incrível, incrível. Tinha 2 cursos. Um curso que era... não era imersão, tinha uma imersão. Imersão, os sujeitos ficavam o dia inteiro lá, né? Fazendo cinema. Quem gosta, né? Imagina, o pessoal mais jovem, assim, né? Que quer buscar uma formação, né, dentro dessa área, entra lá, fica o dia inteiro, né? Foi uma época linda, que tinha 13 professores na época lá, sabe? Que bacana. E ali eu me envolvi com o cinema para valer mesmo. Comecei a escrever roteiro, comecei a dirigir, né? E atuar também. Comecei a trabalhar como ator dentro do cinema, né? Mas a tua paixão mesmo, assim, pelo teatro ou pelo cinema? Ou Na são verdade, 2 que não dá para separar uma da outra? Veja, eu comecei com desenho, depois fui para música, né, poesia e tal, mas eu percebi em certo momento da minha vida que eu não conseguia me expressar totalmente nas artes visuais, sabe? Eu pintava, né, cheguei a pintar mais de 200 quadros e tudo, mas olha só, que nem sei onde que acervo fantástico. Vendi vários, presenteei outros, mas eu chegava... Eu achava que faltava alguma coisa para me expressar completamente, sabe? E eu descobri que essa coisa era a palavra. Que fantástico. Então, é um processo evolutivo, vamos dizer assim, né? Porque vem a escrita, né? Vem as expressões... Eu sentia que eu precisava falar, sabe? A palavra era muito forte. Daí, claro que foi para o teatro, né? Sim. Consequentemente, para o cinema, que usa a palavra. O cinema é a conjunção de tudo, né? Todas as artes estão dentro do cinema. Por isso que falam que é a 7ª, né? A 7ª arte, né? A 7ª arte envolve ali tudo. Tem tudo. Tudo. Tem artes visuais, né? Tem música, tem literatura, né? O escrito, né? A parte, né? Toda isso. Som, né? Tem tudo. Então, consequentemente, eu estou hoje, né, bem envolvido com o cinema por causa disso, né? Porque lá eu me encontro plenamente, né? Pois é, Ju. Agora vamos falar um pouco... Eu sei que você é filósofo também, meu amigo. Que coisa fantástica. Na verdade, Vera, a gente chama de filósofo quem tem um projeto filosófico, né? Quem escreve filosofia pura, né? Um projeto...
Eu sou formado, licenciado como professor de filosofia Olha que e fantástico bacharel em isso. filosofia. Isso é O bacharel maravilhoso. te dá direito a ser filósofo, né? Sim, Eu tenho os meus, como eu digo, os meus alfarrábios, né? alfarrábios é As minhas ótimo. tentativas filosóficas, Que mas não bacana. tenho um projeto de filosofia ainda, né? Não, mas você traz isso, sim, pelo que eu vejo nos teus trabalhos, aqui está Sim. aparecendo alguma coisa assim, você traz isso. Esse trabalho aqui é bem filosófico, É né? bem filosófico, né? Esse trabalho é bem filosófico. É um filme que nós fizemos, chama Crônicas do Ser Lacerante, que envolve muito a discussão do ser, né? Da Então eu existência. vejo assim que você traz, sim, muito dessas questões filosóficas dentro do teu trabalho, Muito. como teatro e como cinema, né? É verdade. Sim, tá. Eu vejo a essência tá toda ali, A né? filosofia está presente desde pequeno, porque eu Sim. sempre tive instigado a pensar, a refletir, né? Uhum. Porque, para você ter uma ideia, dos 14 aos 17 anos, eu com um amigo meu que era compositor, a gente lia a Bíblia do começo ao fim. Olha A gente só. se encontrava quase todo dia lendo a Bíblia Que e pensando a fantástico. Bíblia. Sim, refletindo Então, para entender. eu já li a Bíblia 2 vezes, do começo ao fim. Ah, que fantástico. Olha que interessante isso aqui. Esse aqui é um clássico do Chekhov, o grande dramaturgo russo, né? Um clássico. Uhum. É uma peça em que eu fiz o personagem, o Canto do Cisne, né? Ah, Dá para ver que aqui que é bacana. 1800 e pouco, a época tinha aqueles Os bigodões, né? bigodões, Agora está passando um pouco, assim, a gente vai aos poucos mostrando, né, essas imagens desses trabalhos que você realizou e também vou falar um pouquinho mais de ópera. A ópera, Você tem também um caminho aí, uma trajetória, né? a ópera é uma coisa muito especial, sabe, da minha vida, mas ela chegou no momento em que eu estava maduro já, né? Porque a ópera é o seguinte, para dirigir uma ópera não é qualquer um que consegue dirigir. Sim. Porque você tem que pegar uma partitura de uma ópera, né, com uma orquestra, às vezes 30, 40, 50 músicos, e ele tem que conseguir ler um pouco a partitura, né? Não dá para você dirigir uma ópera sem você acompanhar. E eu, né, no momento que eu estava em condições já de pegar uma partitura e acompanhar, né? O trabalho do maestro, cada detalhe, cada pausa, né? Porque para dirigir o ator de uma ópera não é assim que nem no teatro que você pode ficar mais livre, né? É mais Não. minucioso, Em certos mais momentos que você não detalhista. tem como, ele não pode ter ação naquele momento dramático, né? No momento em que o ator vai cantar, usar um agudíssimo, ele pega todas as energias do corpo dele para cantar, você não pode colocar ele correndo, deitado no chão, né? Não tem como, né? Tem que saber, cada momento da partitura você tem que estudar, né? Não, e a ópera tem uma elegância, assim, é incrível, né? Acho tão bonito isso. Agora, você dá aula também, o que está fora um pouco do nosso roteiro aqui, de canto? Não, eu dou aula Me conta eu dou isso, vários, que eu dou você- aula de muita coisa, né, velho? Eu Para comecei. preparar a voz para o Não, canto não. no teatro? Não, essa como parte que é muito específica, né? Existem preparadores vocais, né? Quando a gente faz uma ópera, a gente contrata um pianista especialista nisso, que vai acompanhar os cantores, que a gente chama de correpetitore, né? Sim. E um professor de canto que acompanha o cantor vendo as necessidades dele, né? Dentro da partitura, né? É o preparador vocal. Ele é que faz esse trabalho especializado, né? Eu canto as minhas músicas, que sou compositor também, né? Mas eu não sou cantor. Mas você canta as suas músicas? Canto as minhas músicas, porque é preciso. E você tem né? CDs, inclusive, né? Tenho CD, que bacana. tenho muitas músicas compostas, né? Que você gravou. Na verdade, a ópera surgiu na minha vida com um amigo meu, que é o maestro Edilberto Vasconcelos, que nos conhecemos dentro do estúdio de TV, que ele estava tocando ao violão o hino nacional. Olha só. E eu fui lá dar uma entrevista numa peça de teatro, conheci ele. E aí começamos a ficar amigos. E eu convidei ele para tocar minhas músicas também, que ele era arranjador, bem jovem, ele é bem mais jovem que eu. E a gente começou a compor juntos e criamos a primeira companhia de óperas infantis aqui da cidade. Olha, e que compusemos bacana. A primeira companhia de ópera infantil. Infantil, ópera para criança. Que coisa linda. E nós a partir de que idade que vocês tinham essas crianças? Não, na verdade era ópera destinada ao público infantil. Destinada ao público infantil. Mas também a gente colocava crianças em cena, junto com os adultos, né? Nós estreamos a primeira ópera em 96, no Guairão, uma ópera chamada Curitim, a Lenda de Curitiba. Olha.
Uma ópera com 200 pessoas participando, né? Meu No Deus do Guairão. céu, assim, que o Orquestra. palco ficava assim todo... Foi a primeira ópera que eu compus e que dirigi também, né? Essa loucura toda, né? Ah, você fez toda a composição dela? Eu com e esse a maestro. direção com esse maestro, Nós tá? compusemos a ópera e eu Uau. dirigi e produzi a ópera. Que loucura Foi uma isso, loucura, olha. né? 200 pessoas. Uma Não, orquestra. realmente tem que ter um conhecimento, né? Além de você ter toda uma expertise, de você vivenciar tantas coisas voltadas, né, para essa área, mas é muita responsabilidade, né? É muito sério. É um time muito grande em cima do palco, né? Tem Imagina. muita expectativa em cima, né? Muito sério, né? Depois nós compusemos 3 óperas juntos, né? 3 óperas infantis. Eu estreiei a segunda agora, né? Porque demora muito para você conseguir dinheiro para isso, é muito caro, né? As questões das verbas, Eu depois a estreiei- gente vai até falar essas políticas Eu estreiei agora, em culturais também. maio, né, a segunda ópera nossa, que é a Floresta em Chamas, que nós compusemos há muitos anos atrás, e consegui só agora levar ela em cena. Foi um sucesso, né? Foi um Que sucesso. bacana. Mas vocês também tiveram no Teatro Guaíra, que não foi com essa agora, foi uma outra, que também teve um grupo muito grande de atores, de músicos. Olha, foi uma ópera a também? ópera mais impactante que eu dirigi até hoje foi o ano passado, em agosto, no Guairão. Nós lotamos o teatro em vários dias, né? Ficou gente para fora, que é uma ópera. Fazendo um ano agora. Em olha só. agosto. Sim, É uma ópera chamado Anjo Negro. isso. É uma ópera, Acabei perdendo, com meu marido não deu pra gente ir. mas a gente está indo para São Senti Paulo. muito. Estão indo para São Paulo? Nós estamos preparando agora o projeto para estrear em São Paulo. Então me avisa pra gente aproveitar. Essa ópera é uma obra composta por João Guilherme Ripper, é um compositor muito importante do Brasil hoje, né? Que ele pegou a obra do Nelson Rodrigues, Anjo Negro, e compôs uma ópera baseada Em cima da obra dele. na obra fantástica Que do bacana Nelson isso. Rodrigues, né? E vocês tiveram um time muito grande, né, de pessoas. Cantores maravilhosos, né? Eu convidei um dos maiores cantores do mundo hoje, que é um cantor de São Paulo, o Como ele chama? David Marcondes. Ele é um cantor que tem cantado na Alemanha, para você ter uma ideia. Ele tem feito o papel que os loiros fariam na ópera alemã como negro. Ele é um poderoso. Um dos maiores barítonos do mundo. Ele veio para Curitiba, cantou e arrasou, né? Que maravilha. E também isso. teve cantores maravilhosos aqui, como a Luciana Melamed, da Camerata Antiga de Curitiba, arrasou, né? Essa ópera é uma ópera das mais impactantes que já aconteceu aqui, né? Porque é uma ópera diferente, né? Ju, isso é fantástico, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu não tive a oportunidade de ver, até recebi o convite seu e tudo, a gente acho que acabou, não nos organizamos, eu e meu marido, acabou ficando para a última hora o convite, e daí não tinha mais lugar. Fiquei tão triste, tão abatida assim por não poder, e eu fico pensando quantas pessoas, né, que tem em Curitiba, ou que vêm até de outras cidades, né, próximas, que gostariam de ver, né? Que querem vir para Curitiba para assistir, né? Sim, sim. E acho que alguma você poderia estar trazendo novamente isso. Né? A Vai para gente... São Paulo, depois volta para Curitiba no outro momento. Provavelmente, né? a ideia é essa, né? Vamos ver se a gente consegue. Bacana, Ju, que bacana. Mas, Ju, a gente já falou um pouquinho de literatura também. Tem mais alguma coisa da literatura que você gostaria de trazer? A literatura eu tenho também me envolvido bastante. Eu tenho, né, agora está saindo o 9º livro meu, que foi aprovado aí pela Secretaria de Cultura, no edital deles, Outras Palavras, né? Como chama? O nome do livro é O Idiólatra. O Idiólatra, olha só. Crônicas, contos cronicados. É um troço diferente que eu estou lançando nesse 9º livro, que são várias historiazinhas, né? São palavras novas que você cria, né? E está trazendo. Eu criei que bacana. um conceito diferente que é contos cronicados. Por quê? São contos que podem ser crônicas também. Que né? bacana isso. São várias historinhas e é um livro assim bem diferente do formato também. Ele não tem começo, meio e fim. Tá. Tudo misturado com um monte de peças jogadas e o leitor vai ter que ir lendo e descobrindo as peças. Ali. Que bacana. Mas são várias histórias. Fascinante. Mas tem alguma previsão de lançamento? Está na editora agora, já no Prelo, né? Uhum. Provavelmente vai ser lançado esse ano ainda, né? Esse ano ainda. Mas eu estou lançando agora, no dia 20, né? Deve estar aparecendo nas imagens daqui a pouco aí. Estou lançando um livro meu chamado Dramaturgia do Giuliardini, que eu tenho mais de 20 peças de teatro escritas, né? Puxa, que bacana. Eu estou começando a lançar agora as minhas peças em livro. Para deixar, né, para as pessoas, para os jovens estudantes.
E esse livro vai ser lançado no dia 20 de agosto, às 17h30, na Biblioteca Pública do Paraná. Ah, na Biblioteca Pública. Eu Tá. já doei 350 livros para todas as bibliotecas do Paraná. Olha, né? tudo isso. E também Sim. no lançamento serão distribuídos gratuitamente os livros. Nós vamos ter uma leitura dramática com 6 atores. Que maravilha isso. Qual é a data mesmo? Dia 20 de agosto. Agora de agosto. Gente, olha que interessante, dia 20 de agosto. 17h30 na Biblioteca Pública. Às 17h30 na Biblioteca Pública. Vá lá, gente, vá buscar o seu livro de graça, né? Leve os amigos, a entrada franca, e você vai ver uma leitura dramática. Que bacana isso, Ju. Esse livro são 2 peças teatrais infantis. Uhum. A maior parte das minhas peças é para adultos, né? Sim, São para adulto, mas essas 2 peças são infantis. São infantis. Ai, que bacana. Ju, vamos falar sobre política cultural. Bom, eu sei que você tem uma larga experiência também, né, dentro dessa área, e seria tão bacana se você trouxesse isso assim, né, além dos cursos, né, que você oferece também em outras escolas, vamos dizer assim, mas também no ICASA. Mas como é que é para você essa experiência? Já desde 93, você falou que é liberado, né, a lei de incentivo a lei de incentivo à cultura começou no Brasil no governo Sarney, né? Ele criou uma lei, mas essa lei não funcionou. Só aproveitando que agora está no ar aqui essa tela. Essa peça é um texto meu chamado Helênicas. Helênicas. São a história de algumas mulheres famosas gregas que ficavam esperando por, às vezes, 10 anos o marido que foi para a guerra, né? E eles não voltavam, e elas ficavam discursando sobre os maridos ausentes, o sofrimento da mulher, né? Porque Sim. o homem... Elas ficam sozinhas cuidando dos filhos, né? Da família, e os maridos na lá história na guerra. humana, né? Os homens sempre são os que vão atrás da guerra, né? Verdade, e isso não muda nunca, né? Não muda nunca. E as mulheres, coitadas, ficam carregam todo o sofrimento, né? E eram quantas pessoas na peça aqui? Eram 6 mulheres. 6 mulheres. 6 mulheres que ficavam falando dos seus maridos, né? A mulher do Aquiles, a mulher do Ulisses, né? Que esses bacana grandes. isso, olha só. E era teatro-dança. Um teatro-dança? Tinha texto teatral e tinha dança também. Todas as atrizes aí também são dançarinas. Dançarinas. Dá para ver, né? Que elas estão dançando aqui, né? Que bacana isso. Quando passou? Essa peça acho que foi em 2011, uma coisa assim. Ai, olha só, já tem uma iluminação muito uns bonita. 12 também, anos por aí. Que bacana, Ju. Mas assim, eu não quis perder de estar mostrando, né, algumas dos trabalhos que vão passando aqui. Daqui a pouco tempo a gente pode ir passando, né, as imagens e vamos comentando. Quando vier entrando. Vai passando, a gente vai comentando. Mas então, enquanto não vem a outra imagem, está vindo agora a Floresta em Chamas. Essa foi agora, né? Mais recente, minha né? ópera infantil agora, que foi esses dias, né, no Teatro Guaíra. Floresta em Chamas, que é um tema emergente, né, mas que já na época a gente escreveu a ópera já estava queimada e continua muita queimada, né? Sim. Uma ópera também que tinha muitos cantores bacanas, participação do grande pianista também que fez os arranjos para mim, aí o Davi Sartori, maravilhoso. E ali fala em memória o Edilberto Vasconcelos é o meu parceiro de ópera, só que o Edilberto, Vera, eu vou sair um pouco talvez do roteiro para contar. O roteiro é livre aqui para a gente conversar, ainda temos uns 10 minutinhos de programa. O Edilberto, ele era um cara que eu comparo ele às vezes com Van Gogh, ele tinha uma ânsia de fazer muito. De compor, ele tinha um talento musical gigantesco. Ele era um cara que eu diria assim que veio já com alguma coisa. Era impossível uma pessoa daquela carga, né? E com uma ânsia tão grande. Com uma capacidade de compor. De realizar, né? E ele dizia para mim o seguinte, eu vou morrer cedo. E um dia ele falou para mim, eu gostaria de saber como é que eu seria se fosse velho. Você pinta um retrato meu com 80 anos para ver? Não brinca. Ele pediu isso para você. Ele tinha, na época, acho que uns 30 e poucos anos, sabe? Nossa, moço ainda, de tudo? Aí, eu pintei um retrato dele com 80 anos, com cabelo branco, barba branca, né? Com instrumento musical, né? E presenteei para ele. Ele se viu ali? Ele se viu. Olha que bacana. E logo depois ele morreu. Incrível, ele já tinha previsto isso. Ele já sabia que já sabia.
Morreu. Para mim foi chocante, né? Porque era meu parceirão, meu amigo, uma pessoa assim que a gente tinha uma afinidade musical, cultural. Cultural e tudo, é tão bacana, né? E ele compôs muitas obras, né? Ju, e esse aqui? Essa obra é uma ópera italiana que eu dirigi agora recentemente também na Capela Santa Maria, chamado Livietta e Tracolo. É uma ópera escrita lá para Nápoles, né? Sim, sim. No século XVIII. Só que eu adaptei ela para a língua portuguesa, ela foi cantada em portuguesa e foi adaptada para o curitibano e para o gaúcho e cowboy, né? Ao invés de ser personagem de Nápoles, na Itália, era um gaúcho e ela fazia o papel de uma cowgirl, né? De uma mulher do interior. E tinha bonecos também. Que bacana. Tinha bonecos na ópera. Uma ópera muito bonita. Tinha canto também? É ópera. Sim, a ópera toda cantada. Ópera cantada, claro, tinha atores e bonecos também. Que bacana. A grande cantora Lúcia Vasconcelos, né, que é uma soprano maravilhosa, professora da Belas Artes. E o Roberto Guimarães, que também é um barítono muito bom, né? Mas, Ju, vamos falar um pouquinho, então, aí tanta coisa para ver, né? Essa questão dos projetos culturais, né? Dessas políticas, né? Você que tem tanta experiência dentro dessa área, compartilha um pouquinho, a gente tem uns minutinhos ainda para conversar. Gente, política, conforme Aristóteles, o grande filósofo grego lá do século IV a.C., a política deveria ser a arte, a ciência régia da humanidade, né? Mas, infelizmente, se tornou a ciência do descalabro, né? A política no mundo. Mas a gente luta, desde que eu me conheço por gente, eu luto com as políticas culturais, que isso não quer dizer política partidária, né? Sim, sim. Política, na sua noção mais complexa, né? Mais elevada, é uma necessidade vital do ser humano, né? A política, nós respiramos política. Faz parte da nossa vida. Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Agora, a política partidária virou uma coisa terrível, né? Uma esclerose, né? Virou uma esclerose. Eu não quero me meter nessa questão da política partidária. De se envolver, né? Mas eu sempre tive envolvido com a política cultural, né? Desde a época da PAP, lutando pelos direitos dos artistas, pelas verbas, né? E eternamente. Agora nós estamos na rua, inclusive, há mais de 30 dias aí, na frente da Secretaria de Cultura, lutando pelo aumento de verbas, né? Mas, efetivamente... Temos 5 minutinhos ainda de programa. 5 minutos? Que ótimo. Dá para falar muita coisa em 5 minutos. Dá para falar, sim. Deixa eu fazer um rápido apanhado, então, da política cultural, né? Em 91, um vereador nosso aqui, que é Ângelo Vagnoni, que eu gosto sempre de dizer o nome dele, porque ele é um precursor, ele sugeriu criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, de 91 a 93, a gente ficou se encontrando às meia-noite da vida, nos teatros, com os artistas, né? Para escrever a primeira lei de incentivo à cultura que teve aqui. Que ela começou em 93, né? Eu participei também... Desse comecinho de desse tudo, começo assim? De escrever a lei. A gente sentava e ficava até altas horas tomando café, né? E com o Fiane ali, no Teatro Fiane e em outros lugares, escrevendo a lei. E ela mudou muito a cara de Curitiba, né? Começou a ter bastante verba para a cultura, até hoje. A gente continua lutando para que as verbas aumentem, né? Sim. Porque o número de artistas aumenta, os valores, né? Não aumentam muito. Sim, mas sempre ajuda um pouco, né? Sempre ajuda um pouquinho, né? E estamos nessa luta eterna aí, mas é bem-vinda. As leis de incentivo ajudaram muito o Brasil. Em 93, surgiu a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet também que veio... Federal. É federal, que daí trabalha com imposto de renda, que também revolucionou a cultura no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil só fala das coisas ruins, mas 99% daquilo que é feito é maravilhoso, né? Mudou a cara do Brasil, das comunidades, das favelas, da classe média. Ter muita oportunidade dinheiro, de mostrar, né, os seus trabalhos. Muita coisa acontecendo, é uma maravilha, né? Que precisa ser aprimorada sempre, sempre tem que estar lutando para melhorar, mas foi muito, muito importante. E em 93 também, devido aos anseios do cinema, surgiu a Lei do Cinema, que é a Lei do Audiovisual, né? Essa lei do audiovisual é para atender a indústria cinematográfica, não é o filminho nosso, né? Sim. Um curta-metragem, essas coisas. É um filme para entrar no mercado mundial do cinema. Para participar dos festivais, né? Não, para entrar na sala de cinema do mundo, né? Participar bacana. do Oscar, dos festivais enormes, né? De Berlim, então, etc. grande projeto. Então, né? são projetos que envolvem milhões, né? E tem muita verba.
E agora com a Margareth Menezes também reabriu mais verbas, então tá fantástico, né? E é um muito momento para a importante. cultura, né? O cinema brasileiro, Bastante. a partir da década de 90, começou a ser reconhecido no mundo inteiro novamente, né? Antes foi com o cinema novo, sem dinheiro, mas com a década de 90 veio com dinheiro, então o Favoreceu muito, né, os projetos. cinema tá né? maravilhoso, Bacana. né? Muito maravilhoso. Mas, Ju, que prazer conversar com você, né? Eu já te conhecia, a gente é amigo. Eu queria falar rapidamente, acho que tem mais 2 minutinhos, que você também está com as suas aulas lá no Instituto Icasa, Sim. né? Quais são mesmo? Filosofia? Eu estou propondo para o nosso espaço e casa, né? Sim. Inicialmente 3 cursos, que é a História da Arte. História da Arte, tá. Eu dou uma panorâmica falando bastante da arte ocidental, né? Que a história nos traz. Obviamente que a história da arte é muito complexa, precisaria de Sim. um ano inteiro para falar, né? Mas estamos dando Mas dá para fazer uns módulos assim, uma panorâmica, né? Uma né? panorâmica, Que é um tá. termo do cinema, né? Sim, é. Panorâmica é um movimento da câmera assim que mostra em geral, né? É uma panorâmica da história, começando lá nas cavernas, né? E passando pelo Egito, pelo Oriente, até chegar na trazer atualidade, aqui. né? Serão 5 dias de 3 horas por dia. Uma oficina, né, de 5 De dias. 5 dias falando e mostrando imagens, né? Que Comentando bacana tudo isso. E daí o outro... O outro é o curso da História do Cinema, que esse é um curso mais cinema, longo. uma coisa maravilhosa. Uma proposta de 8 meses de curso, né? É praticamente o ano todo, assim, né? Tem... São uma aula por semana durante 8 meses, né? Mostrando desde o surgimento do cinema lá com os irmãos Lumière até a atualidade, né? Que Uma bacana, panorâmica também Ju. do cinema. E Meu amigo. um curso mais técnico também, que nós estamos propondo para você, Vera, no Espaço e Casa, Sim. é produção cinematográfica. É um curso mais técnico para quem gosta de entrar nos bastidores para ver como é que funciona a produção de um filme, né? Que bacana isso, Ju. Nossa, então estamos assim com uma agenda bem, né, bem bacana para depois. A gente vai estar divulgando isso mais nas mídias sociais, né, para as pessoas saberem as datas, os horários direitinho, né, e valores e tudo mais. Meu querido amigo, gratíssima por essa oportunidade de estar entrevistando você, conhecendo um pouco mais desse teu trabalho maravilhoso que você, né, vem se dedicando uma vida inteira. Eu estou muito feliz, né, que você conseguiu. O Ju é um homem muito ocupado, tem assim, uma porção de compromisso, uma agenda bem corrida, né? Mas conseguiu estar aqui com a gente. Muito obrigada, meu Eu que querido. agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Sucesso para o teu projeto também, né? Esse projeto Obrigada. muito bom de entrevistas. Bacana. Pelo Espaço e Casa, pelo projeto da Frida Kahlo, né? Ah, a gente nem falou da Frida, mas num outro momento a gente, aos pouquinhos, né, a gente vai falando da Frida. Quero agradecer também ao nosso público, quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, né? Dá um like lá no nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para você também receber as atualizações, né? A gente está gravando uma vez por semana, esse nosso podcast é gravado, e depois às sextas-feiras ele vai para o ar às 12 horas. Com você, mais um episódio com Júlia Ardini. Até breve.